Olá, pessoal! Vamos para a resolução de mais uma questão. Considere os dois discos com raios R1 e R2, respectivamente, e que a menor distância entre eles é m, conforme a figura abaixo. Então, pessoal, eu já tracei uma reta aqui do centro de R ao outro lado da figura, e se vocês observarem, quando eu fiz isso, formou um triângulo retângulo. Então, para essa figura, eu posso usar as informações do triângulo retângulo para calcular. Então, vamos lá. Eu sei que aqui eu tenho a hipotenusa, onde aqui o raio 1 mais o m mais o R2 é a medida da hipotenusa. Eu também consigo descobrir o valor da base aqui, ó. Qual é o valor da base? É a medida, aqui é R2, não é esse pedaço? Esse pedaço é igual a esse pedaço. Então, eu posso fazer o raio maior menos o raio menor. Isso aqui vai ser o valor desse pedaço aqui. E aí, dentro das relações do triângulo retângulo, nós temos que o valor do seno é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. E o valor do cosseno é o valor do cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Reparem, eu vou calcular em relação ao ângulo alfa aqui, ó, em relação ao ângulo alfa. O cateto oposto ao ângulo alfa é a linha verde que eu coloquei aqui. Eu não tenho esse valor. Se eu não tenho esse valor, eu não vou conseguir calcular o seno. Então, eu vou calcular o cosseno do ângulo alfa. Então, para isso, eu preciso do cateto adjacente, que é o que está aqui do lado, ó. Então, é o valor de R1 menos R2, R1 menos R2, dividido pelo valor da hipotenusa. A hipotenusa é o R1 mais o M mais o R2. R1 mais M mais o R2. Pessoal, aí nós temos uma relação dentro da trigonometria chamada do ângulo complementar. O ângulo complementar, para quem não lembra, ele é encontrado, por exemplo, se eu tenho dois ângulos, 60 graus, eu quero encontrar o complementar desse ângulo. Então, o complementar é quanto falta para 90 graus, tá? Então, o complementar sempre é a soma de dois ângulos que vai dar 90 graus. Uma característica dos ângulos complementares é que quando eu jogo eles no eixo trigonométrico, né? Então, vamos, por exemplo, aqui pegar esse ângulo aqui, que também é chamado de alfa. Então, esse ângulo é formado por esse pedacinho. Quem é o complementar dele? Bom, o complementar dele é quanto falta para chegar aqui a 90 graus, ó. Como eu não conheço esse pedaço, eu não sei quem ele é, eu posso fazer 90 menos o pedaço que eu conheço. Então, esse ângulo que eu desconheço é chamado de 90 menos alfa. E o complementar, a característica é que o cosseno dele é igual ao seno. Então, nesse exemplo que eu coloquei aqui, ó, o cosseno do alfa vai ser igual ao seno do complementar, que foi o 90 menos o alfa. Então, vamos olhar aqui na tabela, por exemplo, ó, eu coloquei aqui 60 e 30 graus. Então, quer dizer, o cosseno de 60 graus é igual ao complementar dele. Quem é o complementar dele? O complementar dele é 30. Então, olha só, o cosseno de 60 é meio. Qual é o complementar de 60? Bom, o complementar de 60 é 30 graus. Então, olha aqui é o seno. Então, sempre no complementar, o seno e o cosseno, eles serão iguais. Então, em relação a esse ângulo aqui, ó, o ângulo alfa, eu não conheço o complementar dele. Se eu tivesse escrito essa relação aqui, ó, 90 menos 30, então 90 menos 30 vai ficar o quê? 60. Eu consigo encontrar o complementar, né? Então, o complementar do ângulo alfa aqui, ó, é 90 graus menos o alfa. Eu não conheço o ângulo alfa, mas se eu fizer o 90 menos o alfa, eu consigo encontrar o complementar. E aí nós falamos que o cosseno e o seno no complementar são iguais. Então, quer dizer que esse cosseno aqui é igual ao complementar dele. Quem é o complementar dele? É o 90 menos o alfa. Os dois vão ter o mesmo valor. Então, significa que aqui, ó, é igual. Se é igual, alternativa A aqui, ó.